Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, da tua divina vontade, doce a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Dando continuidade à leitura do Livro do Céu, dos volumes do 1 ao 10. Volume 1, trecho 20. Sofrimento por parte da família. O grande medo e repugnância de Luísa de que outros percebam seus sofrimentos e o que está acontecendo com ela, mas o Senhor os faz perceber isso. Uma noite, enquanto estávamos à mesa e eu nesse estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu sentia tanto que comecei a chorar, e para não ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando, e pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena só de pensar que a família me veria, sendo que até então não a tinha divertido. Enquanto eu estava nisto, dizia: Senhor, não deixes que me vejam. E eu tinha tanta vergonha que me vissem, embora não sei dizer o motivo, e tratava por enquanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista, quando fui surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tive tempo de me esconder ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava assim permaneci, e poderiam dizer que estava rezando. Então me descobriram. Enquanto perdi os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos, que lhe lançavam toda classe de insultos, especialmente agarrando e pisando sob os pés, blasfemando-o, puxavam-lhe os cabelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse. Mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas de meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos. Talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido, vinham contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear e puxavam meus cabelos a pisotear-me. Eu tinha grande temor, sofria sim, mas dentro de mim estava contente porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com o meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevia a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: tudo que tu vistes é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta a sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão
de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas. Vem e reza, chora junto comigo por tantos cegos que estão muito atentos para tudo que sabe da terra, e desprezam e espezinham minhas graças debaixo de seus imundos pés, como se estas fossem lama. Eleva-te sobre tudo que é terra, aborrece e despreza tudo que a mim não pertence. Não te importa as zombarias que recebes da família depois de me teres visto sofrer tanto. Só te importas com a minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. Não me deixes sozinho no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo que tu sofres agora é pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te disse sempre que o que quero de ti é a imitação de minha vida? Olha como tu és de mim. Por isso, coragem e não tenhas medo. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam, estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que devia ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: tantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faças sofrer em segredo. Isto era meu único contentamento, e agora também disto estou privada. Dize-me como farei. Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem queira aplicar-me um remédio e quem outro. Estão muito atentos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: não queiras afligir-te por isso. O que quero de ti é que te abandones como morta entre meus braços. Enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso agir livremente sobre ti. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e que tudo que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa, senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual te escolhi? Por isso quero que de olhos fechados estejas em meus braços, sem olhar nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Quantas criaturas usa de um profundo silêncio, se benigna e dócil como todos. Faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também os incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Depois disso eu fiz tanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas, que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso, pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios, recomendou à família que me cuidassem bem, quando era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família e pediam de ir à igreja, já não me davam a liberdade de ficar só. Era observada continuamente pelo que frequentemente percebiam que caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo-lhe: meu bom Jesus, quanto aumentaram as minhas penas, até das coisas mais amadas eu estou privada. Como são os sacramentos? Nunca pensei que chegaria a isto. Quem sabe onde irei terminar? Me dar-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Muitas vezes dignava-se bondosamente e diz-me algumas palavras, por exemplo: eu sou a tua ajuda, o que temes? Não te lembras que também sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam sobre mim de um modo e outros de outro.
As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas, mas até me disseram que estava possuído. Tanto me viam com olhos perversos, tinham-me entre eles mais de má vontade, e maquinavam tirar minha vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? Trecho 21. A cruz de saber que os teus sofrimentos são conhecidos pelos outros. Esta foi também uma dor de Jesus Cristo. E assim passei alguns anos sofrendo por parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Às vezes chegava a tanta amargura por parte das criaturas e pelo modo como pensavam, que tinha vergonha de que qualquer pessoa me visse. Dessa forma, o meu maior sacrifício era aparecer no meio das pessoas. Era tanta a vergonha e a confusão que me sentia atordoada. Houve outras visitas de outros médicos, mas não serviram para nada. Às vezes, derramando amargas lágrimas, dizia-lhe com todo o coração: Senhor, como se tornaram públicos os meus sofrimentos. Agora não só a família sabe, mas também os estranhos. Me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todos me apontam com um dedo, como se estes sofrimentos fossem as piores ações. Eu mesma nem sei dizer o que me acontece. Só tu podes libertar-me de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Peço-te, suplico-te, escuta-me favoravelmente. Às vezes também o Senhor mostrava não me escutar e aumentavam minhas penas. Outras vezes se compadecia de mim, dizendo-lhe: Pobre filha, vem a mim que te quero consolar. Tu tens razão em que sofres, mas é que não te lembras que também eu, ó quanto mais sofri. Até certo momento minhas penas foram ocultas, mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saía a encontrar confusões, opróbrios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes. Estar nu no meio de um povo numerosíssimo, poderia imaginar confusão maior que esta? Minha natureza sentia muito este tipo de sofrimento, mas tinha os olhos fixos à vontade do Pai e oferecia essas penas em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente, diante dos olhos de muitos, vangloriando-se sem a mínima vergonha, e lhe dizia: Pai, aceita as minhas confusões e a minha desonra, em reparação de tantos que têm a audácia de te ofender tão livremente, sem o mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhe luz a fim de que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Também a ti quero tornar-te partícipe desse tipo de sofrimento. Tu não sabes que os mais belos presentes que posso dar às almas que amo são as cruzes e as penas? Tu és uma criança ainda no caminho da cruz, por isso te sentes muito fraca. Quando tiveres crescido e tiveres conhecido como é precioso sofrer, então te sentirás mais forte. Por isso apoia-te em mim, repousa, porque assim adquirirás força. Trecho 22. Trecho 22. Luísa é impelida a ficar de cama por períodos de tempo. Acentua-se a incapacidade de comer. Pela primeira vez é chamado o confessor, que a liberta do estado de petrificação. Depois que passei algum tempo nesse estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais, tanto que me vi obrigada a estar na cama frequentemente e se multiplicava aquele estado de perder os sentidos. E quase não tinha nenhuma hora livre, reduzir-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la. Em algum momento livre, que tinha apenas algumas gotas de algum líquido, podia tomar, se é que conseguia. E depois era obrigado a devolvê-lo pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha. Depois que estive 18 dias nesse estado contínuo, mandou-me chamar o confessor para me confessar. Quando veio, encontrou-me nesse estado de letargia. Quando me recuperei, perguntou-me o que tinha. Somente lhe disse, silenciando todo o resto, e como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse: Padre, é o demônio. Ele me disse para não ter medo, uma vez que, caso seja ele, o Padre vai te libertar. Assim, dando-me obediência,
persignando-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Conseguiu que os braços retomassem o movimento, conseguiu fazer com que a boca se abrisse depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre, tanto que dizia entre mim: Veja, estava prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal, e se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida, se bem que me lembro que estava resignada. E quando me vi libertada, senti um certo pesar, porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes, e assim acontecia, às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses em que era surpreendida, de vez em quando por aquele estado durante o dia. Mas por mim mesma consegui libertar-me, depois quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima. Então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele, quando todos acreditavam que não me haviam de recuperar mais daquele estado. E em vez disso, até pude ir à igreja. Por causa disso, chamava o confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse do sacerdote para libertar-me, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdi os sentidos via Jesus Cristo, mas isso atribuía-o à bondade de nosso Senhor e dizia para mim mesma: Olha como o Senhor é bom para mim, que nesse estado de sofrimentos venha dar-me a força de outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria a força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso e caindo nesse estado, dele mesmo me vinham os sofrimentos, mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existia no mundo se me atrevia a falar destas coisas de ver a Jesus Cristo. E sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de bom e santo que era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar, e que isto acontecia pela santidade do confessor. O volume 2, trecho 20, 7 de maio de 1899, da pureza da intenção e da verdadeira caridade. Enquanto no dia fiz a meditação, Jesus continuava a fazer-se ver junto a mim e disse-me: Minha pessoa está circundada por todas as obras que fazem as almas como por um vestido, e à medida da pureza de intenção e da intensidade do amor com o qual se fazem, assim me dão mais esplendor, e eu lhes darei mais glória, tanto que no dia do juízo as mostrarei a todo mundo para fazer conhecer o modo como me honraram meus filhos e o modo como eu os honro a eles. Então, tomando um ar mais aflito, acrescentou: Minha filha, o que será de tantas obras, mesmo boas, feitas sem reta intenção, por costume e com fins de interesse? Qual não será sua vergonha no dia do juízo, ao ver tantas boas obras em si mesmas, mas murchas por sua intenção, que em vez de dar-lhe honra como a tantos outros, as mesmas ações produzirão vergonha? Porque não são as grandes obras que olho, mas a intenção com a qual se fazem. Aqui está toda a minha atenção. Por um momento Jesus fez silêncio e eu pensava nas palavras que tinha dito. E enquanto as estava ruminando em minha mente, especialmente sobre a pureza de intenção e como fazendo bem às criaturas, as mesmas criaturas devem desaparecer, fazendo a criatura com o mesmo Senhor, e fazendo como se as criaturas não existissem, Jesus voltou a falar, dizendo-me: No entanto, é esse o caso. Olhe, meu coração é grandíssimo, mas a porta é estreitíssima. Ninguém pode preencher o vazio deste coração, senão só as almas desapegadas, nuas e simples. Porque, como você vê, sinta a porta pequena, qualquer impedimento, ainda mínimo, isto é, uma sombra de apego, de intenção errônea, uma obra sem o fim de me agradar, impede que entre a deleitar-se em meu coração.
O amor do próximo muito agrada ao meu coração, mas deve estar tão unido ao meu que deve formar um só. Nem poder distinguir-se um do outro, mas aquele outro amor ao próximo que não está transformado em meu amor, eu não olho como coisa que me pertença. Trecho 21, 9 de maio de 1899. Lamentos, petições, colóquios com Jesus. Esta manhã encontrava-me no mar de aflição pela perda de Jesus. Depois de muito esperar, veio e se apertava tanto a mim que não podia nem sequer vê-lo. Chegava a pôr sua testa sobre a minha. Apoiava seu rosto sobre o meu e assim todos os demais membros. Agora, enquanto Jesus estava nessa posição, eu lhe disse: Meu adorável Jesus, você não me ama mais? E ele: Se não te amasse, não estaria tão perto de ti. E eu voltei a dizer-lhe: Como me dizes que me amas, se não me fazes mais sofrer como antes? Temo que não me queira mais esse estado. Ao menos me liberte então do incômodo do confessor. Enquanto dizia isso, parecia que Jesus ignorava as minhas palavras e me fazia ver uma multidão de gente que cometia toda classe de infâmias. E Jesus, indignado com eles, fazia cair entre eles diferentes tipos de enfermidades contagiosas. E muitos morriam negros como carvão. Parecia que Jesus exterminava da face da terra aquela multidão de pessoas. Enquanto via isto, pedi a Jesus que pusesse em mim as suas amarguras, a fim de que eu pudesse livrar o povo, mas nem sequer nisto me dava ouvidos. E respondendo-me as palavras que antes lhe tinha dito, acrescentou: O maior castigo que posso dar a ti, ao sacerdote e ao povo, é se eu te libertar desse estado de sofrimento. A minha justiça desabafaria com toda sua ira, porque não encontraria mais oposição. Tanto é verdade que o pior mal para alguém é ser posto em um ofício e depois ser deposto. Melhor para ele se não lhe tivesse sido encarregado aquele ofício, porque abusando e não aproveitando se torna indigno. Depois Jesus continuou a vir várias vezes no dia de hoje, mas tão aflito que dava piedade e até fazia chorar, talvez até as mesmas pedras. Por quanto pude, procurei consolá-lo, agora o abraçava, agora lhe segurava a cabeça tão sofredora, agora lhe dizia: Coração do meu coração, Jesus, nunca foi teu costume aparecer-te a mim tão aflito, de outras vezes te fizeste ver afligido, converter-me em tuas amarguras, logo mudaste aspecto, mas agora me é negado dar-te alívio. Quem diria que depois de tanto tempo que te dignaste derramar tuas amarguras em mim e fazer-me partícipe de teus sofrimentos, e que tu mesmo tens feito tanto para dispor-me, agora devo ficar privada? Sofrer por seu amor era meu único alívio, era o sofrer que me fazia suportar o exílio no céu, mas agora faltando-me isto, sinto que não tenho mais onde me apoiar e a vida me dá incômodo. Ah, esposo santo, amado bem, amada vida minha, faz que voltem as minhas penas, dá-me sofrer. Não olhes minha indignidade e meus graves pecados, senão tua grande misericórdia que não está esgotada. Enquanto desabafava com Jesus, ele aproximando-se mais a mim, disse-me: Minha filha, é minha justiça que quer desafogar-se sobre as criaturas. O número de pecados dos homens está quase completo, e a justiça quer sair fora para fazer gala de sua ira e reparar-se das injustiças dos homens. Bom, para te fazer ver como estou amargurado e para te contentar um pouco, quero ver-te em ti só meu alento. E assim, aproximando seus lábios aos meus, me enviava o seu suspiro, que era tão amargo que me sentia amargar a boca, o coração e toda a minha pessoa. Se seu único fôlego era tão amargo, o que será do resto de Jesus? Deixou-me tanta pena que me senti trespassar o coração. Trecho 22, 12 de maio de 1899. Jesus a alegra, derrama de seu lado doçuras e amarguras, passa a jornada junto com Jesus. Esta manhã
Meu adorável Jesus continuava a fazer-se ver afligido, transportou-me para fora de mim mesma e me fazia ver as ofensas que recebia. E eu comecei a pedir de novo que derramasse em mim suas amarguras. Jesus no princípio não me ouvia e só me disse: Minha filha, a caridade só é perfeita quando é feita com o único fim de me agradar. E então é verdadeira e é reconhecida por mim, quando está despojada de tudo. Eu, tomando ocasião de suas mesmas palavras, lhe disse: Amado Jesus meu, é precisamente por isso que quero que tu derrames em mim tuas amarguras, para poder aliviar-te em tantas penas. E se te peço que libertes também as criaturas, é porque recordo bem que tu, em outras ocasiões, depois de as haver castigado, ao vê-las sofrer tanta pobreza e outras coisas, muito sofreu também tu. Mas quando eu estive atenta e te pedi o importunado até te cansar que derramasse em mim tuas amarguras, tanto que te agradavas em derramar em mim, livrando-as a elas, depois tu ficaste muito contente, não te lembras? Além disso, não são as tuas imagens? Jesus, vendo-se convencido, disse-me: Por ti é necessário contentar-te. Aproxima-te e bebe do meu lado. Assim fiz, aproximei-me para beber do seu lado, mas em vez de sair a amargura, chupava um sangue dulcíssimo, que toda me embriagava de amor e doçura. Sim, por isso estava contente, mas não era esta a minha intenção. Por isso, dirigindo-me a ele, lhe disse: Querido bem meu, o que faz? Não é amargo que me dás, mas doce. Arrogo-te, derrama tu em mim tuas amarguras. E Jesus, olhando-me benignamente, disse: Continua a beber, que depois virá o amargo. Assim, pondo-me de novo ao seu lado, depois de ter continuado a sair o doce, saiu também o amargo. Mas quem pode dizer a intensidade da amargura? Depois que me fartei de beber, me retirei, e vendo sua cabeça que tinha coroa de espinhos, atirei e a infundei em minha cabeça. E Jesus parecia todo condescendente, enquanto em outras ocasiões não havia permitido isso. Como era bonito ver Jesus depois que derramou suas amarguras. Parecia quase desarmado, sem força, todo sossegado, como um humilde cordeirinho, todo condescendente. Eu adverti que a hora era muito tardia, e como o confessor tinha vindo cedo esta manhã para me chamar à obediência, não é que eu soubesse que devia ser chamada pela obediência, porque ante a obediência Jesus me deixa livre. Por isso volto para ele e lhe disse: Jesus Docíssimo, não permitas que eu sirva de incômodo à família e de incômodo ao confessor, com fazê-lo vir de novo. A ti peço, faz-me tu mesmo retornar em mim. E Jesus me disse: Minha filha, não te quero deixar neste dia. E nem eu tenho coração para te deixar, mas só por um pouquinho, para fazer ver à família que estou em mim mesma e depois voltaremos a estar juntos. Assim, depois de um longo debate, dando-nos um adeus recíproco, me deixou um pouco. Era exatamente a hora da comida e a família vinha me chamar. E se bem me sentia em mim mesma, mas me sentia toda cheia de sofrimento. A cabeça não aguentava o amargo e o doce bebido do lado de Jesus me dava tal saciedade e sofrimento ao mesmo tempo que me era impossível poder tomar alguma coisa. A palavra dada a Jesus fazia-me sentir entre espinhos, assim como o pretexto de que me doía a cabeça. Disse a família: Deixai-me só, que não quero nada. E assim fiquei livre de novo, e em seguida comecei a chamar o doce Jesus, e ele, sempre benigno, voltou. Mas quem pode dizer o que passei hoje, quantas graças Jesus fez à minha alma, quantas coisas me fez entender? É impossível poder expressá-los com palavras. Assim, depois de um longo tempo, Jesus, para acalmar meus sofrimentos, de sua boca derramou um leite doce. E depois, para a noite, me deixou dando-me sua palavra, de que logo voltaria, e assim encontrei-me de novo em mim mesma, mas um pouco mais livre de sofrimentos. Volume 3, trecho 25 de dezembro de 1899. Jesus quer de Luísa a contínua atitude de sacrifício. Depois de ter passado alguns dias quase de privação total de meu sumo e único bem,
acompanhados por uma dureza de coração, sem poder nem sequer chorar a minha grande perda, ainda que oferecia a Deus também aquela dureza, dizendo-lhe: Senhor, aceita-a como sacrifício, só tu podes amaciar este coração tão duro. Finalmente, depois de longo pesar, veio minha amada mamãe rainha, trazendo em seu colo o celestial menino envolto em uma fralda. Todo trêmulo, me deu entre meus braços, dizendo: Minha filha, aquece-o com os teus afetos, porque meu filho nasceu em extrema pobreza e em total abandono dos homens, e em suma mortificação. Ó, como era agradável com sua celestial beleza! Eu tomei entre meus braços, abracei-o e apertei-o para o aquecer, porque estava quase entorpecido pelo frio, não tendo outra coisa que o cobrisse que uma só fralda. Depois de o ter aquecido por quanto pude, meu terno menino, entreabrindo seus lábios purpúreos, disse-me: Promete-me tu ser sempre vítima por amor meu, como eu sou por amor teu? E eu, sim, querido, eu prometo. E ele: Não estou contente só com as palavras, quero um juramento e também uma assinatura com o teu sangue. E eu: Se quer obediência, o farei. Ele parecia todo contente e acrescentou: Meu coração, desde que nasci, eu tive sempre oferecido em sacrifício para glorificar ao Pai, para a conversão dos pecadores e pelas pessoas que me rodeavam e que mais me foram fiéis companheiros em minhas penas. Assim quero que seu coração esteja em contínua atitude, oferecido em espírito de sacrifício por estes três fins. Enquanto dizia isto, a rainha mãe queria um menino para alimentá-lo com seu leite docíssimo. Eu o devolvi a ela, puxou seu peito para colocar na boca do divino menino. E eu, astuta, querendo fazer uma piada, coloquei minha boca para chupar, tirei poucas gotas, e no momento de fazer isso desapareceram, deixando-me contente e descontente. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão desta miserável pecadora. Trecho 21, 27 de dezembro de 1889. A caridade deve ser como um manto que deve cobrir as ações. Jesus continua a fazer-se parecer como sombra e como raio. Enquanto me encontrava no mar de amargura pela sua ausência, no instante fez-se ver me dizendo: a caridade deve ser como um manto que deve cobrir todas as tuas ações, de modo que tudo deve resplandecer de perfeita caridade. O que significa esse desgosto quando não sofres? Que a tua caridade não é perfeita, porque eu sofrer por amor meu e o não sofrer por meu amor, sem a tua vontade, tudo é o mesmo. E desapareceu, deixando-me mais amarga do que antes, querendo tocar uma nota muito delicada para mim e que ele mesmo me infundiu. Então, depois de ter derramado amargas lágrimas em meu estado miserável e pela ausência de meu adorável Jesus, ele voltou e disse-me: Com as almas justas, me porto com justiça. Antes as recompenso duplamente por sua justiça, favorecendo-as com as graças maiores e falando-lhes com palavras justas e de santidade. No entanto, eu estava tão confuso e má que não me atrevi a dizer uma só palavra. Aliás, continuava a derramar lágrimas sobre minha miséria, e Jesus, querendo dar-me confiança, colocou sua mão sobre a minha cabeça para levantá-la, porque eu não a sustentava, e acrescentou: Não temas, eu sou o escudo dos atribulados, e desapareceu. Trecho 22, 30 de dezembro de 1899. Efeitos da humilhação e da mortificação. Esta manhã, assim que vi o meu adorável Jesus, e como a obediência me tinha dito que rezasse por uma pessoa, por isso assim que Jesus veio, confiei-lhe e ele disse-me: a humilhação não só deve ser aceita, mas também amá-la, tanto como para mastigá-la como um alimento, e como quando um alimento é amargo, quanto mais se mastiga, tanto mais se sente a amargura. Assim, a humilhação bem mastigada faz nascer a mortificação, e estes são dois meios potentíssimos, isto é, a humilhação e a mortificação, para superar certos obstáculos e obter as graças que são necessárias.
E enquanto parecem daninhos à natureza humana, como um alimento amargo parece querer causar mais mal que bem, assim a humilhação e a mortificação, mas não. Quando o ferro é mais atingido sobre o bicorna, tanto mais lança faísca de fogo e fica puro. Assim a alma, quanto mais é humilhada e golpeada sob a bigorna da mortificação, tanto mais lança faísca de fogo celestial e fica purgada se verdadeiramente quer caminhar a via do bem, mas se é falsa, acontece todo o contrário. Volume 4, trecho 20, 15 de outubro de 1900. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir a sua voz que dizia: Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Atoma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. E eu, se meu bem, toma-me partícipe das tuas dores. E enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar. E para teres um doce repouso, só te peço que esperes mais um pouco, até que eu fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor para que ninguém me veja sofrer. E ele, que importa que esteja presente o Pai? Não seria melhor que em vez de ter alguém que me alivie, tenha dois? Você sofrendo e ele concordando comigo com a minha mesma intenção? Enquanto isso, vi o confessor que colocava a intenção da crucificação, e de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesses sofrimentos, o confessor chamou-me à obediência. Jesus retirou-se e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Quando em um instante de novo veio meu doce Jesus, que me queria submeter pela segunda vez às penas da crucificação, e o Pai não queria. E eu, quando me uniformizava com Jesus, isto é, a sofrer, ele vinha. Quando o confessor via que começava a sofrer, com a obediência parava o sofrimento e Jesus se retirava. Eu sofri uma pena grande ao vê-lo retirar-se, mas fazia quanto mais por obedecer. E às vezes, como via presente ao confessor, deixava-os fazer a eles, esperando a ver quem vencia. A obediência ao nosso Senhor. Aparecia-me ver lutar a obediência a Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Depois de terem lutado, no momento de ver quem vencia, veio a rainha mãe, que se aproximando do pai lhe disse: Meu filho, esta manhã em que ele mesmo quer que sofra, deixe-o fazer. De outra maneira não serão livrados, nem sequer em parte dos castigos. Naquele momento o pai cessou como se tivesse distraído em sustentar a luta, e Jesus vencedor me sujeitou de novo às dores, mas com tal veemência e acerba as dores que eu mesmo não sei como fiquei viva. Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Reconfortado, o bendito Jesus, mas não contente ainda, regressando, queria repetir pela terceira vez, mas a obediência, armando-se de força desta vez, se fez vencedora, perdendo meu amado Jesus. Com tudo isto, de vez em quando o tentava, quem sabe, e talvez pudesse vencer novamente ele, tanto que não me dava calma e devia dizer: Mas, meu Senhor, fica um pouco quieto e deixa-me em paz. Não vês que a obediência se pôs em armas e não quer ceder? Por isto tenha paciência, e se quiser repetir a terceira vez, prometa-me que me fará sofrer. E Jesus: Sim, venha. Eu disse ao Pai, e também nisto a obediência se tornou inexorável. Apesar de que meu doce bem me chamava dizendo: Luísa, vem. Eu lhe dizia que me chamava, mas me respondia com um não determinante. Que obediência é esta que quer fazer em tudo e, sobretudo, de senhora, quer se meter em coisas que ela não lhe pertencem, como é o morrer. E, além disso, bonita coisa, expõe uma pobre infeliz aos perigos de morrer, faz-lhe tocar com a mão um pouco da felicidade eterna, então para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui e detém, e faz permanecer na mísera prisão do corpo. E se lhe perguntarem por que tudo isto, primeiro não te responde, e depois em sua
Em sua muda linguagem lhe diz: por quê? Porque sou senhora e tenho império sobre tudo. Parece que sim, quer estar em paz com esta bendita obediência. Se necessita uma paciência de santo, e não só, mas a mesma de nosso Senhor. De outra maneira, se está em contínuas fricções, porque se trata de que quer tocar os extremos. Então, vendo que não podia vencer em nada, o bendito Senhor se acalmou diante da obediência, e me deixou em paz, e amenizou as penas que sofria, e me disse: minha querida, nas dores que sofrestes, quis fazer-te sentir o furor da minha justiça ao derramar um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto até onde os homens a fizeram chegar, e como o furor da minha justiça se armou contra eles, você tremeria dos pés à cabeça, e não faria outra coisa que me pedir que chovessem sobre você as penas. Então parecia quem me sustentava nos meus sofrimentos, e para me animar dizia-me: eu sinto-me melhor, e tu? E eu: ah, Senhor, quem pode dizer o que sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de forças que, se tu não me infundes vigor, não posso recuperar. E ele, amada minha, é necessário que ao menos de vez em quando sintas com intensidade as penas, primeiro por ti, porque, por quanto bom seja o ferro, se deixa largamente sem o pôr no fogo, sempre adquire água de ferrugem, segundo por mim, que se por longo tempo não me derrama sobre ti, minha ira se acendia em tal modo que não teria nenhuma consideração, nem livraria ninguém. E se não pudesse sobre ti, pusesse em ti sobre minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar-me obediência, e assim eu votei em mim mesmo. Trecho 21, 17 de outubro de 1900. Uma alma sofredora e uma oração humilde fazem perder toda a força a Jesus e o torna tão débil deixar-se atar por aquela alma. O aspecto da justiça. Ao ver o meu adorável Jesus, apareceu-me vê-lo tão sofredor que dava compaixão, e lançando-se em meus braços, me disse: minha filha, acalma o furor de minha justiça, de outra maneira. Enquanto estava nisto, apareceu-me ver a justiça divina armada de espadas, de flechas de fogo, que dava terror, e ao mesmo tempo a força com que pode agir. Por isso toda assustada disse: como posso acalmar tua ira se te vejo tão fortes, que podes num simples instante aniquilar céu e terra? E ele, no entanto, uma alma sofredora e uma oração humildíssima, faz-me perder toda a minha força e fazem-me tão débil que me deixo atar por essa alma como a ela parece e lhe apraz. E eu, ah, Senhor, em que aspecto tão feio se faz ver a justiça? E Jesus acrescentou: não é feia, se tu às vezes tão armada, isto foi provocado pelos homens, mas em si mesma é boa e santa, como os meus outros atributos, porque em mim não pode haver sequer a sombra do mal. É verdade que seu aspecto parece áspero, pungente e amargo, mas os frutos são doces e saborosos. Dito isso, desapareceu. Trecho 22, 20 de outubro de 1900. A justiça quer a satisfação do que é injusto, assim o amor quer o alívio de amar e de ser amado. Esta manhã, ao ver meu adorável Jesus, me fazia ver seus atributos e me disse: minha filha, todos meus atributos estão em contínua atitude para com os homens, e todos exigem o seu tributo. Depois acrescentou: assim como a justiça quer a satisfação do que é injusto, assim meu amor quer o desabafo de amar e de ser amado. Tu põe-te na justiça e reza, repara, e quando receberes algum golpe, tenha paciência de suportá-lo. Depois passa ao meu amor e dá-me o desafogo do amor. De outra maneira ficaria desiludido no amor. Desta vez sinto toda a necessidade de desabafar o meu amor reprimido, e se me fosse dado fazê-lo, definharia e desmaiaria. Enquanto dizia isto, começou a me beijar, a me acariciar e a me fazer tantas que não tenho palavras para saber
manifestá-las, e queria que eu lhe correspondesse dizendo-me: assim como eu sinto a necessidade de desabafar contigo meu amor, assim tu tens necessidade de desabafar em amor comigo, não é verdade? Então, depois de nos termos descarregado mutuamente no amor, desapareceu. Volume 5, trecho 20, 7 de outubro de 1903. As almas vítimas são os anjos humanos que devem reparar, impedir e proteger a humanidade. Havendo dito ao confessor que me deixasse na vontade de nosso Senhor, tirando-me a obediência de que sem importar se ele me amava ou não, devia continuar nesse estado de vítima. E ele primeiro que não queria e depois que sim. Se eu assumir a responsabilidade de responder a Jesus Cristo do que podia acontecer no mundo. Por isso que pensasse primeiro e depois respondesse. E querendo dizer que eu não queria opor-me ao querer divino, só que se o Senhor o quiser, eu quero. E se ele não quiser, eu não quero. Em que aproveite essa responsabilidade? E ele: pensa primeiro e amanhã responderás. Então, pensando dentro de mim, Jesus me disse: a justiça o quer, o amor não. Depois, encontrando-me no meu estado habitual, quando mal ouvi, me disse: os anjos obtenham ou não obtenham, fazem sempre o seu ofício. Não se retiram da obra, confiada por Deus, da guarda das almas, e embora vejam que quase a despeito de seu cuidado, diligência e indústria, suas contínuas assistências, as almas se perdem, estão sempre lá em seus postos, nem se obtém ou não obtém dom maior ou menor glória de Deus, porque sua vontade é sempre estável para cumprir o trabalho confiado a eles. As almas vítimas são os anjos humanos que devem reparar, impedir, proteger a humanidade, e se obtêm ou não obtêm, não devem cessar em seu trabalho, a menos que lhes sejam assegurado do alto. Trecho 21, 12 de outubro de 1903. Significado da coroação de espinhos. Esta manhã vi meu adorável Jesus coroado de espinhos, e vendo-o naquele modo, disse-lhe: doce Senhor meu, porque vossa... Vi o meu adorável Jesus coroado de espinho, e vendo naquele modo, disse-lhe: doce Senhor meu, porque vossa cabeça invejou a vosso flagelado corpo que havia sofrido tanto e tanto sangue tinha derramado, e não querendo a cabeça ficar atrás do corpo, honrado com o adorno do sofrer, instigaste a si mesmo os inimigos a coroar-se com a coroa de espinhos, tão dolorosa e tempestuosa. E Jesus, minha filha, muitos significados tem esta coroação de espinhos. E por quanto disse, fica sempre muito por dizer, porque é quase compreensível a mente criada, e porque minha cabeça quis ser honrada com ter sua porção distinta e especial, no geral, de um sofrimento e espalhamento de sangue, fazendo quase concorrência com o corpo. E porque foi que, sendo a cabeça que une todo o corpo e toda a alma, de modo que o corpo sem a cabeça é nada, tanto que se pode viver sem os outros membros, mas sem a cabeça é impossível. Sendo a parte essencial de todo homem, assim é verdade, que se o corpo peca ou faz o bem, é a cabeça que dirige, não sendo o corpo outra coisa que um instrumento. Então, devendo minha cabeça restituir o regime e o domínio, e merecer que nas mentes humanas entrassem novos céus de graça, novos mundos de verdade, e destruir os novos infernos de pecados, pelos quais chegariam a tornar-se vis escravos de vis paixões, e querendo coroar a toda a família humana de glória, de honra e de decoro. Por isso quis coroar e honrar em primeiro lugar a minha humanidade, embora com uma coroa de espinhos dolorosíssima, símbolo da coroa imortal que restituía as criaturas, removida pelo pecado. Além disso, a coroa de espinhos significa que não há glória e honra sem espinhos, que não pode haver jamais domínio de paixões, aquisição de virtudes, sem sentir-se perfurar até dentro da carne e do espírito, e que o verdadeiro reinar está no doar-se a si mesmo, com as picadas da mortificação e do sacrifício. Ademais, esses espinhos significam que,
verdadeiro e único Rei sou eu, e somente quem me constituiu Rei do próprio coração goza de paz e felicidade, e eu a constitui Rainha de meu próprio reino. Além disso, todos aqueles rios de sangue que brotavam de minha cabeça eram tantos riachos que ligavam a inteligência humana ao conhecimento de minha supremacia sobre eles. Mas quem pode dizer tudo o que ouço dentro de mim? Não tenho palavras para expressá-lo. Antes, o pouco que disse me parece haver dito incoerente, e assim creio que deve ser ao falar das coisas de Deus. Por quanto alto e sublime um possa falar, sendo ele criado e nós criados, não se pode dizer de Deus mais que balbucios. Trecho 22, 16 de outubro de 1903. A divina vontade é luz, e quem a faz se nutre de luz. Encontrando-me em meu habitual estado, me sentia toda cheia de pecados e de amarguras. Então se fez como um flash de luz em meu interior, e apenas vi ao meu adorável Jesus, porém ante sua presença, os pecados desapareceram. E eu temo, tenho dito: meu Senhor, como é que diante de tua presença, com a qual devo conhecer mais os meus pecados, acontece o contrário? E ele, minha filha, minha presença é mar que não tem confins. E quem se encontra em minha presença é como uma gotinha que seja negra ou branca, e meu mar se perde. Como você pode reconhecer mais? Além disso, meu toque divino purga tudo, e o preto faz branco. Como você teme, então? Além disso, minha vontade é luz, e você, fazendo sempre minha vontade, te nutre de luz, convertendo-se tuas mortificações, privações e sofrimentos em alimento de luz para a alma. Porque só o alimento substancioso e que dá verdadeira vida é minha vontade. E você não sabe que com este contínuo nutrir-se de luz, ainda quando a alma contrai qualquer defeito, a purga continuamente? Dito isto, ele desapareceu. Volume 6, trecho 20. 21 de fevereiro de 1904. Promessa. Diante da presença da Santíssima Trindade, a Rainha Mãe Maria Santíssima, do meu anjo guardião e de toda a corte celestial, e por obedecer ao meu confessor, prometo que, se o Senhor, por sua infinita misericórdia, me fizer a graça de morrer quando me encontrar com meu esposo celestial, rogarei e suplicarei o triunfo da Igreja e a confusão e conversão de seus inimigos, e que em nosso país triunfe o Partido Católico, que a Igreja de São Cataldo se reabra ao culto, que meu confessor fique livre de seus habituais sofrimentos, como a santa liberdade de espírito e a santidade de um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor, e que, se o Senhor permite, que me envie a ele pelo menos uma vez por mês para lhe referir as coisas celestiais e coisas pertencentes ao bem da sua alma. Eu prometo quanto estar do meu lado, e eu juro. 21. Trecho 21. 22 de fevereiro de 1904. O grande dom de ter uma vítima. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, via pessoas que sofriam, e eu rogava a Jesus que as libertasse daqueles sofrimentos mesmos, à custa de eu sofrer em lugar deles. E ele me disse: se você quer sofrer tanto porque é vítima, o que acontecerá depois, quando não estiver a vítima? Então verão o vazio que sentirão aqueles que te rodeiam, o próprio país e também os reinos. Então como você vai saber, com a perda, o grande bem que eu tinha dado a eles, dando-lhes uma vítima. Trecho 22, 12 de fevereiro de 1904. Fala com alguns sacerdotes sobre a igreja de São Cataldo. Tinha esquecido de dizer, quando estou por escrever, que agora por obediência o digo, se não são coisas certas mais dúvidas, porque faltava a presença de nosso Senhor. Encontrava-me fora de mim mesma e parecia que me encontrava dentro de uma igreja, onde estavam alguns veneráveis sacerdotes e unidas almas do purgatório e pessoas santas que estavam discutindo entre si sobre a igreja de São Cataldo,
e diziam quase com certeza que se havia conseguido abrir ao culto. E eu, escutando isto, disse: como pode ser isto? No outro dia corriam rumores de que o capítulo tinha perdido a causa. Então, por meio do tribunal, não se pôde obter. O município não a quer dar, e vocês dizem que se deve obter? E eles acrescentaram: apesar de todas estas dificuldades, porém não está perdida. E ainda que se chegue a pôr mãos à obra para derrubá-la, não se poderá dizer perdida, porque São Cataldo saberá defender bem seu templo. Mas, pobre Corato, se a isto chegarem. Enquanto isso diziam, repetiram: já se levaram as primeiras coisas. A Virgem coroada já foi levada para sua casa. Vai tu diante da Virgem e roga-lhe que, tendo começado a graça, a cumpra. Eu saí daquela igreja para ir rogar, mas enquanto isso fiz, me encontrei em mim mesma. Volume 7, trecho 20, 15 de junho de 1906. Toda vida divina recebe vida do amor. Depois de ter esperado muito, meu bendito Jesus veio como um relâmpago e me disse: minha filha, toda vida divina pode-se dizer que recebe vida do amor. O amor a faz gerar, o amor a faz produzir. O amor a faz criar, o amor a faz conservar e dar contínua vida a todas as suas operações. Assim, se não tivesse amor, não agiria e não teria vida. Agora as criaturas não são outra coisa que faíscas saídas do grande fogo de amor de Deus, e sua vida recebe vida e atitude de obrar desta faísca. Assim que também a vida humana recebe vida do amor, mas em todo se servem dela para amar, para obrar o belo, o bom, para todo o seu agir. Mas transformando esta faísca, usam-na. Quem para amar a si mesmo, quem as criaturas, quem as riquezas e quem até as bestas. Tudo isto com grande desagrado do seu Criador, que tendo feito sair estas faíscas de seu grande fogo, anela recebê-las todas de novo em si, mas mais engrandecidas, como tantas outras imagens de sua vida divina. Poucos são aqueles que correspondem à imitação de seu Criador. Por isso, amada minha, ama-me, e faça que também sua respiração seja um contínuo ato de amor para mim, para fazer que desta faísca se possa formar um pequeno incêndio e assim desafogar ao amor de seu Criador. Trecho 21, 20 de junho de 1906. Tudo deve ser reduzido a um único ponto, isto é, tornar-se tudo uma chama. Sentia-me muito sofredor de alma e de corpo. E tendo passado a noite com febre, me sentia queimar e consumir. Em todas sem forças me sentia morrer, com o agregado de que Jesus não vinha. Verdadeiramente não podia mais. Agora, depois de muito me senti sair fora de mim mesma e via Nosso Senhor dentro de uma luz grandíssima, e a mim mesma toda pregada até as mais pequenas partículas de meus membros, assim que não eram só as mãos e pés como outras vezes, senão que cada um de meus ossos tinha seu prego metido dentro. Ó, quantos acerbos dores eu sentia! A cada pequeno movimento me sentia dilacerar por aqueles pregos e desfalecia. E de vez em quando me sentia morrer, mas resignada e abismada no divino querer, o qual me parecia que fosse uma chave que abria os tesouros divinos para tomar a forma para me sustentar daquele estado de sofrimento. Até voltar-me contente e feliz, porém eu me queimava, e estes pregos pareciam me produziam fogo. E eu estava submersa nesse fogo. O bendito Jesus me via e parecia que se comprazia pelo meu estado e me disse: minha filha, tudo deve reduzir-se a um só ponto, isto é, chegar a ser toda uma chama, e desta chama cernida, prensada, golpeada, sai uma luz puríssima, não como luz de fogo, mas de sol, toda semelhante à luz que me circunda, e a alma convertida em luz não pode estar longe da luz divina, mas sim minha luz a absorve em si mesma e a leva ao céu. Por isso o ânimo é a completa crucificação de alma e corpo. Não vês que tua luz já está por sair da chama, e minha luz a espera para absorvê-la?
Enquanto dizia isto, eu me olhei e via dentro de mim uma chama grande, e desta saía um pequeno raio de luz que estava por separar-se e empreender o voo. Quem pode dizer minha felicidade ante o pensamento de morrer, o pensamento de estar sempre com meu único e sumo bem, com minha vida, com meu sinto-me no paraíso antecipadamente. Trecho 22 de junho de 1906. Veste misteriosa semelhante à de Jesus. Continuando o meu estado de sofrimento, o bendito Jesus veio por pouco tempo e me fez ver um vestido todo adornado, sem costura nem abertura, que estava suspenso sobre minha pessoa. Ao ver isto, disse-me: Amada minha, esta veste é semelhante à minha, que te foi comunicada por teres participado das penas da minha paixão, e por te ter escolhido como vítima. Este vestido cobre, protege o mundo. E sendo sem costura nem abertura, nenhum escapa de sua proteção. Mas o mundo com seus abusos não merece mais que esse vestido cubra, e assim fazê-lo sentir todo o peso da ira divina. E eu estou a ponto de trazê-la para poder desafogar minha justiça, há muito tempo contida por esta vestidura. Enquanto eu estava nisto, parecia que a luz que havia visto em dias passados estava dentro desta vestidura, e o Senhor esperava uma e a outra para absorvê-las em si mesmo. Volume 8, trecho 20. Dezembro de 1907. A intenção da alma em todo o seu agir deve ser encontrar-se com Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando no momento em que o bendito Jesus encontrou a sua bendita mãe no caminho do Calvário, e enquanto os compadecia, o doce Jesus me disse: Minha filha, minha mãe saiu no dia de minha paixão, só para poder encontrar e aliviar seu filho. Assim a alma verdadeiramente amante, em todo o seu agir, sua intenção é unicamente a de encontrar o seu amado e aliviá-lo do peso da cruz. E como a vida humana é uma contínua atitude de ações, seja internas ou externas, a alma não faz outra coisa que contínuos encontros com seu amado. E somente o encontrará? Não, não. O saudará, o abraçará, o beijará, o consolará, o ama, e ainda que seja como a sua palavra que ele diga depressa, ele ficará satisfeito e contente. E contendo a ação sempre o sacrifício, se a ação serve para encontrar o sacrifício que há dentro da ação, vai aliviar o peso da minha cruz. Qual será a felicidade desta alma que em seu obrar está em contínuo contato comigo? Como crescerá sempre mais meu amor em cada encontro que faça comigo mediante seu obrar? Mas com pouco se serve disto para encontrar o brevíssimo caminho de suas ações para vir a mim e estreitar-se, aliviar-me de tantas aflições que me dão as criaturas. Trecho 23 de janeiro de 1908. Jesus jamais vai à alma inutilmente. O contemporizar dá tempo e lugar aos inimigos para mover batalha. Vindo M, disse-me que nestas vindas de Nosso Senhor eu não merecia nada, e que só merecia quando praticava as virtudes, e também me pediu que rezasse por estas necessidades suas. Depois, no decorrer do dia, estive pensativa pelo que tinha ouvido, e para tirar de cima este pensamento, dizia entre mim: Adorável bem meu, você sabe que eu nunca prestei atenção aos méritos, mas apenas para amá-lo. Parece-me que eu gostaria de fazer uma serva em sua casa, se eu me ocupasse na aquisição de méritos, mas não quero ser serva senão filha. Antes tu, meu amado, e eu a tua. Mas apesar disso, o pensamento voltava frequentemente. Agora, encontrando-me no meu estado habitual, meu bendito Jesus veio e me disse: Minha filha, M, não te disse a verdade, porque quando vou a uma alma, jamais vou inutilmente, senão que sempre lhe levo algum benefício. Agora lhe falo das virtudes, ora as corrijo, ora lhes comunico minha beleza, de modo que todas as outras coisas lhe parecem feias. E tantas outras coisas, e ainda que não dissesse nada, certamente que o amor se desenrola demais na alma. E por quanto mais me ama, mais venho eu a amar,
E os méritos do amor são tão grandes, nobres e divinos, que comparados aos outros méritos se pode dizer, aqueles de chumbo e estes de ouro puro. Além disso, ele veio, e certamente que não veio como uma estátua, tratou de te dizer alguma palavra, de te fazer algum benefício, ainda que como criatura. E eu que sou criador, farei coisas inúteis? Neste momento lembrei-me das necessidades que me tinha dito M, e rogava a Nosso Senhor que eu atendesse. Então me parecia vê-lo com um vestido prateado, e da cabeça descia um véu negro que lhe cobria a parte dos olhos, e este véu parecia que se estendesse também à outra parte que estava atrás dele. Eu não entendia nada disto, e bendito Jesus me disse: o vestido prateado que vê é sua pureza no agir, e o véu negro é porque mistura do humano, e isto de humano que mistura é como um véu que, cobrindo a luz da verdade que lhe resplandece na mente, o faz agir algumas vezes com temor, ou bem para contentar a algum outro e não segundo a verdade, que minha graça lhe faz resplandecer em sua mente. E eu, Senhor, escutai-o e conceder-lhe o que me disse, pois é coisa que concerne tanto a tua glória. E ele, o contemporizar a uma alma indecisa, dá tempo e lugar aos inimigos de fazer-lhe a guerra, enquanto não dando tempo e mostrando-se resolvido e irremovível, se fecham as portas para os inimigos, e tem-se o bem de não se expor nem sequer à disputa, assim que se quer chegar logo ao fim. Estes são os meios, e eu estarei com ele e sairá vitorioso. E depois os mesmos que agora lhe são contrários lhe serão mais favoráveis e o admirarão, mas ao ver que destruiu suas considerações humanas. Trecho 22, 6 de fevereiro de 1908. Sinais para saber se a alma está em graça. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, para saber se a alma está na minha graça, o sinal é que quando se comunica a minha graça, a alma se encontra pronta para seguir o que a graça quer, de modo que a graça, que estava antes no interior e a que se comunica depois, se dão a mão reciprocamente e, unidas com a vontade da alma, se colocam em atitude de agir. Mas se não se encontra pronta e disposta, há muito que duvidar. A graça é simbolizada pela corrente elétrica, que acende apenas aquelas coisas que se fizeram os preparativos para receber a corrente elétrica. Mas onde não há esses preparativos, ou então se rompeu algum fio ou consumido, apesar de estar a corrente, a luz não pode se comunicar e desapareceu. Volume 9, trecho 20, 4 de novembro de 1909. Com a sua beatitude, Deus torna todo o céu beato, porque nele tudo é harmonia. Tendo recebido a comunhão, estava dizendo a meu adorável Jesus: já estou estreitada contigo, antes fundida, e se já somos uma só coisa, eu deixo o meu ser em ti e tomo o teu. Por isso deixo-te a minha mente e toma a tua. Deixo-te os meus olhos, a minha boca, o meu coração, as minhas mãos e os meus pés. Oh, como serei feliz! De agora em diante pensarei com tua mente, olharei com os teus olhos, falarei com tua boca, te amarei com teu coração. Obrarei com tuas mãos, caminharei com os teus pés, e se alguma coisa me acontecer, direi: meu seu deixei em Jesus e tomei o seu. Vão a Jesus que ele vos responderá por mim. Oh, como eu me sinto feliz! Assim eu também tomarei sua beatitude, não é verdade, Jesus? Mas minha vida e todo o meu bem, tu com a tua beatitude tornas beato a todo o céu, e eu tomando a tua beatitude, não torno beato a nenhum. E Jesus disse-me: minha filha, também tu podes, tomando todo o meu ser, e juntamente com ele a minha beatitude, fazer beatos aos demais, porque meu ser tem virtude de beatificar, porque tudo é harmonia em mim. Uma virtude harmoniza com a outra, a justiça com a misericórdia, a santidade com a beleza, a sabedoria com a força, a imensidão com a profundidade e a altura,
e assim de tudo o resto, tudo é harmonia em mim, nada é discordante. Estas harmonias tornam-me beato a mim mesmo, e torno beatos todos aqueles que a mim se aproximam. Então tu, tomando meu ser, deves estar atenta a que todas as virtudes harmonizem entre elas, e esta harmonia comunicará felicidade a qualquer que se aproxime de ti. Vendo em ti bondade, doçura, paciência, caridade, igualdade em tudo, sentir-se-ão felizes estando perto de ti. Trecho 21, 6 de novembro de 1909. A privação de Jesus purifica e consome a alma. Estava me lamentando com Jesus por suas privações, e assim que se fez ver, me disse: minha filha, a cruz une sempre mais comigo. Estas privações que tu sofres te fazem voar sobre ti mesma, porque não encontrando em ti aquele que amas, te arruína a vida, as coisas que te rodeiam te aborrecem. Não tens onde te apoiar, pois te parece que em ti falta aquele em que somente podes te apoiar. E por isso a alma sobrevoa até purificar-se de tudo, até se consumir. E nisto teu Jesus te dará o último beijo e te encontrarás no céu. Não estás feliz? Trecho 22, 9 de novembro de 1909. Jesus se diverte com o agir da alma junto com ele. Encontrando-me em meu estado habitual, parecia-me ver Nosso Senhor estendendo seus braços dentro de mim, e com suas mãos parecia como se fizesse uma pequena sonata com um órgão, e Jesus se divertia ao fazê-lo soar. Eu disse-lhe: ó, como te divertes! E Jesus: sim, divirto-me. Deves saber que, tendo feito as coisas junto comigo, isto é, tendo-me amado com o meu amor, adorado com as minhas adorações, reparado com as minhas mesmas reparações, e assim de todo o resto, então em ti as coisas são imensas como as minhas, e esta união de agir formou este órgão. Mas cada vez que você sofre, adiciona outra tecla, e eu imediatamente venho para fazer a minha sonatina, para ver que som produz esta nova tecla, e com isto eu tomo uma diversão mais. Por isso, quanto mais você sofre, tanto mais harmonia você aumenta o órgão, e eu mais me divirto. Volume 10, trecho 20, 16 de maio de 1911. Jesus não quer confundir os inimigos da igreja e chora pelas chagas dolorosas que há no corpo dela. Estava rogando ao bendito Jesus que confundisse os inimigos da igreja, e meu sempre amável Jesus, ao ouvir-me, disse: minha filha, poderia confundir os inimigos da Santa Igreja, mas não quero. E se isso fizesse, quem purgaria a minha igreja? Os membros da igreja, especialmente quem está em postos e em altura de dignidades, têm os olhos cegos e se equivocam grandemente, tanto que chegam a proteger os fingidos virtuosos e a oprimir e condenar os verdadeiros bons. Isto me desagrada de tal maneira, ver aqueles poucos verdadeiros filhos meus sob o peso da injustiça, aqueles filhos dos quais deve ressurgir a igreja e aos quais eu estou dando muita graça para dispô-los a isto. Eu os vejo de costas para o muro e atados para impedir os passos. Isto me dói tanto que me sinto todo foro por eles. Escuta, minha filha, eu sou toda doçura, benigno, clemente e misericordioso, tanto que por minha doçura arrebato os corações, mas também sou forte, de rasgar e incinerar aqueles que não só oprimem os bons, mas chegam a impedir o bem que querem fazer. Ah, tu choras pelos leigos, e eu choro as chagas dolorosas que há no corpo da igreja, as que me magoam tanto de ultrapassar as chagas dos leigos, porque são pela parte que não me esperava, e que me fazem dispor os leigos a clamar contra eles. Trecho 21, 19 de maio de 1911. A confiança arrebata a Jesus. Ele quer que a alma se esqueça de si mesma e se ocupe só dele. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus me fazia ver tudo aflito, e eu estava junto a ele para compadecê-lo, amá-lo, abraçá-lo e consolá-lo com toda a plenitude.
da confiança, e meu doce Jesus me disse: minha filha, tu és o meu contentamento. Assim me agrada que a alma se esqueça de si mesma, de suas misérias e que se ocupe só de mim, de minhas aflições, de minhas amarguras, de meu amor, e com toda a confiança esteja junto a mim. Esta confiança me arrebata o coração e me inunda de muita alegria, porque como a alma se esquece de si por mim, assim eu esqueço tudo por ela e a faço uma só coisa para mim. E chego não só a dar-lhe, mas a fazer-lhe tomar o que quer. Ao contrário, a alma que não esquece tudo por mim, mesmo suas misérias, e se quer estar ao redor de mim com todo respeito, com temor e sem a confiança que me arrebata o coração, e como se quisesse estar com temerosa compostura comigo e toda reservada, a este tal nada lhe dou e nada lhe pode tomar, porque falta a chave da confiança, da liberdade, da simplicidade, coisas todas necessárias para mim, para dar, e para ela para tomar. Portanto, com as misérias vem e com as misérias fica. Trecho 22, 24 de maio de 1911. O que Deus é por natureza, a alma é por graça. Estava pensando na incompreensível grandeza e sabedoria divina, que ao nos dar seus bens, ele não diminui nada, mas parece que ele, ao dar, adquire a glória que ele dá à criatura por ter recebido os bens do Senhor. E o bendito Jesus, ao vir, me disse: minha filha, também tu possuis este dote, não no corpo, mas na alma, comunicada a ti pela minha bondade. Com efeito, procurando infundir nas almas o bem, a virtude, o amor, a paciência, a doçura, tu não diminuis no mais mínimo, antes com infundi-los nos outros. Se você ver que eles aproveitam, você desfruta por isso uma complacência maior. Então que tu és, por graça na alma, eu sou por natureza, e não só dos bens de virtude, mas de todos os bens possíveis, naturais, espirituais e de qualquer gênero.